everybody! Olá, pessoal! Professora Michele, aqui mais uma vez com vocês na plataforma Gonçalves Dias, no projeto Estudaê, uma iniciativa do Governo do Estado do Maranhão, junto com a Secretaria de Estado de Educação. Pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma aula. Hoje nós vamos tratar de um assunto que vai recuperar um pouquinho de tempos verbais que com certeza vocês viram no ensino fundamental. Nós vamos falar sobre English for Everyday, que seria o inglês do nosso dia a dia. E aí nós falamos em outras aulas, em um momento anterior, sobre o inglês do nosso cotidiano. Aquele inglês que a gente incorporou na língua portuguesa, o inglês que nós utilizamos, por exemplo, quando a gente utiliza determinados contextos, a tecnologia, a alimentação e tal. Hoje eu vou trazer um pouquinho de informação que pode ajudar vocês naquele processo de desenvolvimento das habilidades comunicativas. Então nós vamos falar de algumas sentenças práticas e sentenças que são formadas por vocabulário que compõem esse nosso cotidiano, tá bom? Então são informações, dicas para que vocês possam usar com o intuito de praticar a língua inglesa. Lembra que a gente falou também em outros momentos que um dos objetivos de você estudar um idioma é você conseguir aplicar esse idioma em uma situação de interação comunicativa. Então, pratique com seus colegas em sala de aula, em outros ambientes, para quem gosta de inglês, para quem tem essa vontade de adquirir uma fluência, façam uso desse material, tá bom? Então, essa lição de hoje, ela vai focar nesse inglês da vida real, de situações do cotidiano. Para quem gosta de série, por exemplo, e séries que são sitcoms, que são aquelas comédias de situação do dia a dia, pensem que essas frases são elementos introdutórios desse tipo de interação. Muitas dessas expressões do dia a dia que nós usamos em português, nós já incorporamos um pouquinho do inglês, como foi falado em outro momento. O streaming, o delivery, o videogame, ou só a palavra game, são expressões que a gente usa. E como nós estamos falando de sentenças práticas para o nosso dia a dia, a gente obviamente tem que resgatar um pouquinho do simple present. O que é simple present? É o presente simples, é um tempo verbal. Uma maneira de você utilizar verbos para representar habits, que são os nossos hábitos, routines, rotinas do dia a dia, and general facts, ou fatos que são gerais. Então, coisas, por exemplo, que não mudam. Então, quando nós pensamos em expressões que indicam rotina, cotidiano, hábito, coisas que você faz com frequência, você tem que utilizar na língua inglesa o presente simples. Forma afirmativa, a gente sempre começa pelo sujeito, esse sujeito vem acompanhado de um verbo e esse verbo tem que ser conjugado, tá bom? Então, por exemplo, I play soccer, she plays soccer. O que mudou de uma frase para outra? O sujeito. Ao mudar o sujeito, o que aconteceu com o verbo? Ele sofreu uma alteração. Observe que na primeira pessoa, o verbo fica na forma básica. Quando eu uso a terceira pessoa, o verbo recebe o acréscimo de um S, tá bom? Essas regras e essas explicações mais detalhadas em relação à conjugação dos verbos em língua portuguesa, vocês podem encontrar no roteiro de estudo, no seu plano de estudo, que tem toda a explicação desse conteúdo lá nos nossos ambientes virtuais, tá bom? No caso da forma negativa, observa que, além do verbo, eu trago a presença de uma outra palavra. Então, você vê don't e você vê doesn't. Esses dois termos é o que nós chamamos de verbo auxiliar, ou são verbos auxiliares. Por que ele é chamado de verbo auxiliar? Porque ele ajuda. Ele ajuda em quê, professora? A estruturar as frases. Observe que quando nós falamos de verbos de ação ou verbos que expressam emoção, que a gente pode chamar de verbos de ação ou verbos estáticos, porque eles trazem algum tipo de estado ou de sentimento, de sensação, esses verbos, eles não têm aquela mesma autonomia que o verbo to be teve. Qual era a autonomia do verbo to be? Troca ele de lugar com o sujeito e aí você faz a pergunta. No caso dos verbos de ação
ou os verbos de emoção, você precisa de verbos auxiliares, porque ele não tem essa capacidade de trocar de lugar com o sujeito. Professor, isso é confuso. Isso são, pessoal, esse tipo de regrinha que eu estou passando para vocês, são características linguísticas do inglês. Todos os idiomas, quando você pensa no aspecto gramatical, no aspecto linguístico, ele traz características que são naturais dessa própria língua, tá bom? Então, no caso da forma negativa, ó, primeira pessoa, do é o verbo auxiliar que você usa. Você também usa o do para outras pessoas, para todas as pessoas do plural e para o you. Só se usa does, que é esse com o ES no final, quando você tem terceira pessoa do singular. Tenta associar assim, ó. Terceira pessoa do singular, o verbo vai ter S no final e o verbo auxiliar também tem S. I don't like coffee, she doesn't like coffee. Eu não gosto de café, ela não gosta de café. No caso da frase interrogativa, observa que agora a gente tem o verbo auxiliar na frente, para começar a pergunta. Do you study at night? Você estuda à noite? Does he watch TV? Ele assiste a TV? Então, esses verbos auxiliares, eles não têm tradução, tá? Eles estão presentes na frase apenas para ajudar nesse processo de estruturação. E os verbos auxiliares são usados de acordo com a forma que esse verbo auxiliar está sendo utilizado para expressar esse contexto que está sendo apresentado. Eu trouxe aqui, por exemplo, um resgate de quando nós trouxemos o processo de apresentação pessoal. Quando nós fizemos a interação comunicativa da apresentação, seja da própria pessoa, seja através de um outro colega, ou utilizando, por exemplo, uma expressão um pouco mais formal, olha que nós temos o resgate do verbo to be, que tem uma forma própria, uma conjugação própria, e nós temos também exemplos de construções verbais que usam outros verbos, como, por exemplo, conjugados no modo imperativo. Então, eu tenho let me introduce you. Permita-me que eu apresente, ou permita que eu apresente a mim mesmo. Ou permita que eu me apresente. Então, são outras formas de conjugar e de trazer a utilização de verbos, considerando outras aplicações. Quando eu falo, por exemplo, de verbos de preferência ou verbos de emoção, eu estou falando de alguns verbos como like, gostar, love, amar, hate, odiar, prefer, preferir, think, pensar ou achar. Quando a gente pensa em verbo de opinião, é muito comum nós usarmos o think. I think I like this. Eu acho que eu gosto disso. Agree é o verbo concordar. Disagree é o verbo discordar. Então, olha que ele tem um prefixo semelhante a um prefixo da língua portuguesa, por exemplo. Don't mind é como se eu dissesse em português. Não se importe, não ligue para isso. E olha como as frases podem ser usadas para expressar essas preferências ou as opiniões. I like rap music. Eu gosto de rap, como se eu pensasse em gênero musical. My sister likes fish, but my brother prefers chicken. A minha irmã gosta de peixe, mas o meu irmão prefere frango. Então, olha que eu estou usando os verbos conjugados de acordo com o sujeito. De novo, as regrinhas vocês encontram nos nossos materiais de apoio. I like, primeira pessoa. Toda vez que você conjuga um verbo na primeira pessoa, na segunda pessoa ou nas pessoas do plural, o verbo não sofre alteração. A única alteração acontece quando nós trazemos terceira pessoa do singular como sujeito da frase. Por isso, ó, que quando eu estava falando do resgate de uma aula anterior sobre apresentações pessoais, eu tenho essas variações. Primeira frase, primeira pessoa, verbo to be tem uma forma própria. I am.
Segunda frase, this is my friend. Esse this, que é um pronome demonstrativo, ele está fazendo referência à terceira pessoa. Então, como eu estou citando uma pessoa só, é uma frase no singular, esse pronome demonstrativo está exercendo a função de sujeito, porque ele está fazendo uma referência a uma outra pessoa, né? Um outro sujeito, tá bom? Um outro elemento que faz essa função. I think this is a good idea. Eu acho que isso é uma boa ideia. Olha o this novamente aqui, pronome demonstrativo, tá? Em uma outra aula a gente resgata um pouquinho disso. I don't mind helping you. Eu não me importo em te ajudar. Como se eu dissesse em português, eu não ligo de te ajudar. É também uma expressão. A palavrinha mind, sozinha, ela pode ser o substantivo mente. Mas como nós estamos falando de expressões, aí ele adota um outro significado. Observe que, para fazer perguntas, eu vou usar o verbo auxiliar, de acordo com o contexto. Terceira pessoa, verbo auxiliar tem o S. Do you speak English? Você fala inglês? Does she like pizza? Ela gosta de pizza? Do they go to school by bus? Eles vão para a escola de ônibus. Então, olha que são perguntas sobre a rotina diária de um sujeito. E você pode ir trocando os complementos. Então, você usa, por exemplo, do you go to school by bike? Do you go to school by foot? Você vai para a escola de bicicleta? Você vai a pé? Então, você pode fazer alterações de complemento com essas estruturas. Pegue os exemplos e construa diálogos como forma de você praticar. A gente também pode criar perguntas usando verbos modais. O que são verbos modais? São verbos que auxiliam o sujeito e a ação principal a estabelecerem uma conexão. O verbo poder pode ser usado no presente, can, ou pode ser usado de uma forma mais polida, mais educada, mais gentil, que seria o could, poderia. São usados como forma de pedir ajuda. Can you help me? Pode me ajudar? Could you repeat that? Você poderia repetir isso? Please. Por favor, palavrinha mágica que a gente coloca na nossa comunicação. Can you tell me where the pharmacy is? Você pode me dizer onde é a farmácia? Então, olha que são perguntas como forma de você pedir apoio ou ajuda. Imagina, por exemplo, se você está num café, numa lanchonete, numa praça de alimentação no shopping. Você pode perguntar, Can I see the menu, please? Posso ver o cardápio, por favor? Could I have it to go? Essa expressão, have it to go, é como se eu estivesse perguntando para você, eu posso levar para casa? Então, ao invés de comer no local, você quer levar. Can you deliver my order to my address? Você pode fazer a entrega do meu pedido no meu endereço? Então, olha que são expressões que nós podemos utilizar no dia a dia em situações que nós estamos simulando uma comunicação. I would like. Eu gostaria. Gostaria em inglês é formado por essa construção. O verbo gostar mais o verbo auxiliar que indica o tempo condicional. E a forma contraída disso tudo, I would, é o D com apóstrofo. I'd. Tá? Só colocar um Dzinho no final. I would like a cheeseburger and fries. Eu gostaria de um cheeseburger com fritas. Fries, no contexto da frase, ele está em uma forma mais abreviada, que seria French fries, que são as batatas fritas em inglês. Vamos fazer alguns exercícios aqui para praticar essa interação. A primeira questão, considerando os elementos visuais, então você tem um cartoon, e o conteúdo do inglês para o nosso dia a dia, assinale a alternativa com a pergunta mais adequada para esse contexto. Nós temos um bus stop, que seria a parada ou o ponto de ônibus, e as seguintes alternativas. What times does the film start? Where is the nearest bank? Então, olha que você iria analisar pelos contextos. Primeira alternativa está falando de filme. A segunda, de banco. A terceira, aparece a palavrinha ônibus. E a última, sobre jornal. Então, a nossa resposta correta, obviamente, é a letra C. Is this the bus to the center of the town?
Então, a mulher está perguntando para o homem que está na parada de ônibus. Esse é o ônibus que vai para o centro da cidade? Outra forma de interação comunicativa. Na questão 2, de acordo com o diálogo que foi transcrito entre um homem e uma mulher, o que eles estão fazendo? O homem olha para a mulher e diz, "These bananas look fresh. Do you want to get some oranges too?" E aí a mulher responde, "Sure, let's take 5. Então o homem, obviamente, está falando de banana. Essas bananas parecem frescas. Você gostaria de levar laranja também? Você quer levar laranja? E aí ela responde, "Sure." O que significa sure? Claro, como uma forma de concordância. A resposta, portanto, comprando frutas frescas, para a gente selecionar a resposta correta. Mais uma questão. Nesse diálogo, server é o atendente, customer é o cliente. No diálogo, o atendente pergunta o quê? Olha a pergunta do atendente. "Do you want your coffee black or with milk?" With milk, please. O que a imagem está mostrando para vocês? Milk coffee é o café com leite. E o black coffee é o que nós chamamos de café puro, sem o leite, tá bom? Ao pé da letra seria o café preto. Então, o que está acontecendo, a interação que está ocorrendo entre o atendente e o cliente é o questionamento se o cliente deseja o café puro ou o café com leite. Uma forma de nós estarmos analisando essa situação comunicativa. Olha na imagem a seguir o diálogo entre dois jovens. Um deles faz uma pergunta para o outro, né? A moça faz a pergunta para o rapaz. "Do you like to take photos?" Então, a gente identifica pela estrutura da frase o verbo auxiliar no começo, o sujeito, o verbo que expressa uma opinião, uma preferência, um gosto, e a palavra photos, que remete à mesma origem da língua portuguesa. "Você gosta de tirar fotos?" Ela pergunta para ele. E aí a resposta positiva, afirmativa. "Yes, I enjoy photography." O que é enjoy? É a mesma coisa da gente dizer em português curtir. Eu gosto de fotografia, eu curto fotografia com o contexto que está sendo apresentado. O verbo enjoy, num contexto, por exemplo, de estrutura imperativa, como a gente citou bem superficialmente, resgatando um conteúdo anterior, o enjoy, quando você diz num comando, por exemplo, "enjoy your life", seria no contexto de aproveite a sua vida. Mas nesse contexto de comunicação sobre preferência e opinião, esse enjoy deve ser considerado o equivalente ao curtir, tá bom? É algo que ele aprecia. A nossa pergunta: analise o diálogo entre os dois jovens e, de acordo com o conteúdo, qual assunto nós podemos identificar como o conteúdo, né? De que forma que eles estão se expressando. A letra A é um desgosto, é uma sugestão, um gosto ou um convite. Então, como ele diz que ele curte e ela está perguntando se ele gosta, então nós temos como resposta certa a letra C. Vamos para a nossa última questão dessa aula de hoje. Nesse diálogo, assinale a alternativa que indica a preferência de Liam. A Emma pergunta para ele, "Do you like watching movies at home or going to the cinema?" Então, ela está perguntando para ele, o que ele prefere, né? Ele gosta de assistir os filmes em casa ou ele prefere ir para o cinema? A resposta, "I prefer staying home. It's more comfortable." Ele responde a preferência e ainda complementa, justificando por que ele prefere ficar em casa. E aí, esse adjetivo que ele usa, comfortable, é justamente essa expressão de confortável. É um cognato. É uma palavra que quando você olha em inglês, você consegue associar com algo em português. Então, a resposta dele foi, ele prefere assistir filme em casa, porque, na opinião dele, é mais confortável. Pessoal, a gente encerra mais uma aula. Eu espero que vocês peguem essas expressões
e adaptem para que vocês possam praticar a interação comunicativa a partir dessas sentenças bem práticas do nosso cotidiano. Atualizem o contexto e assim vocês vão se divertir um pouco mais, além de, obviamente, adquirir e melhorar a sua habilidade comunicativa. Até a próxima aula e bye bye!